perdi. Estamos todos juntos? Sim. Ok. Eu não sei qual é que Já foi a não parte estamos que eu a ver o fiquei. PowerPoint. Sim, vou passar agora. Não sei qual é que foi a parte que vocês ficaram sem. Para não fazermos perguntas fechadas. Exatamente. Isso. Pronto, e o que eu estava a dizer é que vocês depois vão ser capazes de avaliar tudo o que é mentiras, as reações dos candidatos, a maneira como ele olha para vocês, se ele olha para o chão, se ele mexe as mãos, se ele tremelica na cadeira, se ele tem muitas, o que nós chamamos de bengalas, se ele vos olha nos olhos, vocês vão conseguir ter essas interpretações todas. Como disse a Daiane bem, é verdade que vocês com este curso não vão sair, vão saber fazer processos, não tenho dúvidas nenhumas, mas só o tempo e a experiência é que depois vos vão dar estas ferramentas de conseguirem avaliar. Mesmo hoje eu, por exemplo, não vos posso dizer, eu já fiz entrevistas e mesmo assim, cada vez que eu vou entrar para uma entrevista é sempre uma coisa nova, porque estamos sempre a lidar com pessoas diferentes. Ok? Pronto. Aqui o objetivo da entrevista é verificar se o nível técnico, o comportamento e valores do candidato está adequado e alinhado com os objetivos da nossa empresa. E agora, aqui assim, vocês estão aqui um bocadinho em cima, ok. Preparação inicial para uma entrevista por competências. Saber o momento atual da empresa, suas metas e objetivos a médio e longo prazo. Se vocês forem para lá falar de uma empresa que já não existe, a vossa empresa foi completamente modernizada e já não tem nada a ver com aquilo, não é muito bom, ok? E depois também têm que se lembrar sempre disto, a contratação é sempre com a intenção, até por uma questão de custos, de que a pessoa fique a longo prazo na empresa. Portanto, vocês ao transmitirem as metas e objetivos da empresa, vão conseguir com que o candidato tenha logo a ideia se quer ficar ou não. E vocês também vão conseguir avaliar isso no comportamento dele e no tipo de perguntas que ele faz. Tá? Estão-me a acompanhar todos? Sim. Desenhar o perfil desejado e ideal para o momento atual e futuro. E quais é que são os conhecimentos, habilidades e comportamentos necessários. Tá? Convém que vocês tenham um breve roteiro preparado de entrevista com as perguntas-chave para avaliar as competências. Há coisas que vocês não podem mesmo fugir, coisas que são fundamentais para a empresa ou fundamentais para o cargo e que têm mesmo que ser feitas. Pronto, aqui não entram as perguntas surpresa. E depois uma base de avaliação comparativa entre os candidatos. É muito importante, eu faço isso e é muito importante que quem quiser faz, obviamente, eu faço, que é no fim de cada entrevista, vamos imaginar, vocês se tiverem processos muito longos e com muita gente, vocês vão perder completamente depois já as referências e a noção de quem faz o quê. O que é que eu faço? Vamos imaginar num dia inteiro de entrevistas, das 9 às 6, por exemplo, em que é um dia inteiro só nisso, vamos imaginar 20 minutos de entrevista, 15 minutos para mim para escrever sobre o candidato. Faço uma base de dados com as características, o que é que eu gostei, o que é que eu não gostei, o que é que eu avaliei, o que é que aquele candidato teve de especial, o que é que se destacou ou não, para depois coisas complementares, anexo ao currículo, junto ao currículo que eu tenho, que é para quando for a análise final e a escolha final, eu ter ali as minhas notas sobre a entrevista e o que é que se realçou mais, quer pela positiva, quer pela negativa, na entrevista. Porque isso vai-vos ajudar imenso depois a fazer a tal triagem que é fundamental. Faz sentido? Pronto. Estas informações que nós perguntamos e estas coisas todas não só têm no CV, isto não está escrito no CV, portanto é super importante a entrevista. É importante conhecer o candidato, por isso é que fazemos este diálogo, procurar entender a sua forma de se relacionar, como é que lida com a pressão, a capacidade de inteligência emocional, o modelo mental, princípios e valores da pessoa. Lá está, a pergunta deve ser estruturada com base em perguntas comportamentais, com foco em competências, muitas vezes como é que se comportou no passado, para nós avaliarmos como é que, com base nas experiências vividas, como é que a pessoa lida e como é que a pessoa se comporta e o que é que a pessoa aprendeu com aquilo. Eu já vos vou dar as perguntas tipo, tá?
E é aqui também que se faz aquelas perguntas surpresa. Sim, podem fazer, sim. Eu Mas por há acaso odeio aquelas. esse tipo de perguntas nas entrevistas, não gosto nada disso receber. Uma vez fizeram aquela pergunta: fala-me de uma situação em que o trabalho tenha corrido mal, como é que desenrascou? Conseguiu desenrascar e eu fiquei assim tipo, oh meu Deus, não preparei isto de maneira nenhuma. Dizias E não? correu mal, a minha Tudo resposta bem. foi um bocadinho má. Mas isso é mesmo uma entrevista com foco em competências. E agora que vocês já estão a descobrir a outra parte, o outro lado, percebem porque é que é Sim, percebo necessário. porquê. Exatamente, isso tem que ser feito. Isso tem que ser feito. Provavelmente a pessoa que eu estava a entrevistar queria saber como é que o Ruben lidava sob pressão ou como é que lidava com a frustração. Se calhar para o cargo isso era Sim. importante. Pronto. Claro que os O problema é que a candidatos. questão foi feita em espanhol. Eu tinha que responder em espanhol também. Eles fizeram as perguntas enquanto eu fazia os testes. Pronto. Então aí Foi era. uma Matavam. explosão, não fiquei, como é óbvio. Então eram se calhar para matar dois coelhos de uma cajadada só. Foi logo. Avaliavam o idioma e o comportamento. Pronto. O que é que eu ia dizer? Os resultados de aprendizagem das pessoas. Aqui, vocês veem bem isto? Uhum. Pronto. A entrevista com competências normalmente é para saber estas três coisas: o nível de comprometimento que a pessoa tem, o foco no resultado e o relacionamento. E tem aqui as perguntas tipo que se fazem, as tais perguntas que se fazem numa entrevista destas. Por exemplo, lá está, deve estar aqui a que fizeram ao Ruben, por exemplo, aqui na parte do comprometimento. Isto é tudo exemplos, não, pode haver outras, pode haver outras. De exemplo de uma situação em que precisou assumir a responsabilidade, tomou a frente de um projeto, quais é que foram os resultados obtidos, quais é que foram as dificuldades vivenciadas, como é que lidou com estas dificuldades, relata alguma situação na qual precisou exceder a sua carga horária de trabalho excessivamente, teve que trabalhar, sei lá, 16 horas, qual situação foi essa e porque é que isto foi necessário. Para o foco no resultado, perguntas tipo são: conte sobre algum projeto que tenha sido muito difícil ser concluído e obter um resultado satisfatório. Quais é que foram as dificuldades, qual é que era o seu papel neste projeto especificamente, o que é que fez exatamente neste momento das dificuldades. Aqui no relacionamento, para nós sabermos como é que a pessoa se relaciona, relate sobre algum projeto que tenha participado ativamente com diversas pessoas de áreas e setores diferentes, qual é que foi a maior dificuldade neste projeto. Okay? Faz sentido? E vocês aqui conseguem logo saber se a pessoa se relaciona bem, se é uma pessoa conflituosa, se sabe trabalhar em equipa, se sabe lidar com a frustração, se sabe trabalhar sob tensão, se for necessário, por exemplo, há picos de trabalho, se for necessário trabalhar mais tempo, como é que a pessoa vai lidar com isso. Vocês aqui tiram logo tudo e conseguem, juntamente com todas as ferramentas que eu já vos dei, conseguem escolher a pessoa e conseguem ver se a pessoa se adequa ou não àquele cargo. Questões? Não há? Eu não tenho. Não há porque está a ser espetacular ou não há porque não há mesmo? Acho que não há porque não Está há mesmo. tudo? Ok, ótimo. É assim, lá está, nós podemos fazer esse tipo de perguntas, tentar analisar um bocadinho alguns comportamentos através de técnicas, mas é como a professora diz, vai surgir com a experiência. Sim, só experiência. Exato. Aqui, eu posso-vos passar tudo, posso-vos dar exemplos, já vos dei exemplos, mas é o que eu digo, eu também não quero passar tudo de uma forma linear, porque eu não sei para que empresa é que vocês vão trabalhar, eu não sei que tipo de recrutamento é que vão fazer, se fizerem o recrutamento, qual é a área, exatamente. Portanto, é o que eu digo, isto estou-vos a dar, eu diria, 50% das ferramentas. O resto vai ser mesmo o tempo, a experiência, o lidarem com estas coisas e pronto, e nada como a experiência. Está bem? Pronto, a entrevista de seleção é a técnica mais utilizada, porque é aplicável a qualquer função, mais conhecida universalmente. Isto é uma entrevista de seleção normal, ok? Analisa o rendimento do candidato na função, tendo por base as perguntas e as respostas orais do entrevistador e do entrevistado, respectivamente, tratando-se assim do processo de comunicação entre duas ou mais pessoas. Quais é que são os objetivos da entrevista? Tem sempre dois objetivos: dar informação ao candidato acerca do cargo, que ele tem que saber, obviamente, e obter informações acerca do candidato. Tá? Sim?
Sim. Tipos de entrevista. Na condução de uma entrevista, podemos estruturar a entrevista ou deixar que ela ocorra livremente. Isso vai depender, lá está, mais uma vez, muitas vezes de vocês é que tomam essa decisão, muitas vezes do cargo ou muitas vezes até do próprio decorrer da entrevista. Vocês podem, não devem fazer quando não têm ainda muita experiência, mas vamos imaginar que os candidatos que vocês têm à vossa frente às vezes reagem de maneira diferente. E nós não podemos estandardizar, ou seja, eu não posso ir com a mente programada para entrevistar todas as pessoas de maneira igual, quando eu